Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz assassinado a tiros em Campo Society, em Olinda. Jovem morre baleado na sucupira do Jaboatão dos Guararapes. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 21 de março de 2023. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 9 assassinatos, 9 crimes. 7 dos homicídios ocorreram no interior e 2 no Grande Recife. Idosa de 94 anos foi resgatada de um quarto de motel. De acordo com a polícia, ela foi mantida em cárcere privado por 3 horas no local. E o suspeito do crime, pasme, minha gente, é o próprio filho da idosa. A reportagem é de Adúlcio Lucena. O motel fica no bairro de Peixinhos, em Olinda. De acordo com a polícia, a idosa de 94 anos de idade morava em uma suíte e que seria mantida em cárcere privado pelo próprio filho, de 56 anos. Segundo as investigações, a idosa morava com o filho no local há 3 anos. Funcionários do estabelecimento teriam dito que o suspeito nunca deixava as camareiras limparem o quarto, como detalha a delegada Nívia Lima. Nós chegamos até ele por meio de uma denúncia anônima que foi entregue na Delegacia da Mulher de Olinda, relatando a informação. E ao tomarmos conhecimento, acionamos os órgãos no município de Olinda, Secretaria Social de Direitos Humanos e o SAMU, para verificar a veracidade da informação. Ao chegarmos no local, o local era todo fechado, era um quarto de motel, com aquelas garagens típicas de um motel, e o ambiente era totalmente insalubre, muito fétido a urina, o cheiro era muito forte, com vários restos de comida, várias embalagens, papéis higiênicos espalhados pelo quarto inteiro, eram sacolas e sacolas de papéis higiênicos, então você via que aquele material não era descartado há um bom tempo. A partir do momento que você se hospeda num quarto de hotel ou de motel, aquilo se torna um domicílio, e ninguém entra sem o consentimento do morador que está ali naquele local. Então eles ofereciam um serviço de limpeza, mas eles não adentravam no apartamento. Eles ofereciam um serviço de limpeza, o que era recusado pelo inquilino, e ali eles deixavam para lá, seguiam. Túlio Mendes, advogado do suspeito, contesta a versão da polícia. Deixar claro que ele não a manteve, porque quando você fala manteve, dá uma ideia de cárcere privado. Ele não a manteve, ela tinha vida social, isso a gente tem que deixar bem claro. E aí, veja, foi uma opção dele, talvez por ser um espaço de cômodos menor, entendeu? Para ele ter também um contato mais direto com ela tem um quadro de demência, certo? Talvez uma casa grande, um local grande com escadas não seria o adequado, a época da pandemia, certo? Tudo isso são circunstâncias que podem ter levado ele a esse local. A vítima foi levada para uma unidade hospitalar. O suspeito foi preso em flagrante por maus tratos à pessoa idosa e cárcere privado. A delegada disse ainda que a idosa é aposentada e vivia em condições de maus tratos. Era questão dos maus tratos mesmo, de deixar ela num ambiente insalubre, sem nenhuma dignidade, sem se alimentar direito e sem ver a luz do dia. Ele tinha a curatela provisória dessa mãe. Ele, até agora, só identificamos ele como filho, que ela não tem outros parentes, e ela tinha uma renda significativa que daria para ela viver muito bem. O filho foi autuado em flagrante por maus tratos à pessoa idosa e cárcere privado, todos os dois no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e passou por audiência de custódia, tendo o flagrante homologado e a prisão convertida em prisão preventiva. Adúlcio Lucena, para o Bandeira 2. Um ônibus foi assaltado, o coletivo fazia linha loteamento Conceição, em Paulista. Assalto aconteceu no bairro do Engenho, Maranguape, lá mesmo em Paulista. Foi um só suspeito, estava armado de revólver e roubou os pertences de um passageiro. Marcelo Cândido da Silva, um rapaz com 32 anos, residente na rua Joaquim Gonçalves da Silva, no bairro Novo Tempo, em Condado,
foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Joaquim Romão de Souza, lá mesmo em Condado, por 2 homens desconhecidos que estavam em um carro HB20 da Hyundai, um carro preto cuja placa não foi fornecida. Levado para o hospital lá em Condado, o rapaz Marcelo Cândido da Silva não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Edmilson Florencio Pereira Dantas, um homem com 40 anos, conhecido por Dinho, ex-presidiário por tráfico de drogas. Ele foi agredido a golpes de faca peixeira, na verdade ele foi morto a faca na rua Getúlio Vargas, bairro Nova Descoberta, em Petrolina. A autoria do crime é desconhecida. A única informação é que o Edmilson Florencio Pereira Dantas, ele havia deixado a cadeia há pouco tempo, cerca de 2 meses, saiu do presídio para ser assassinado. O corpo dele foi encaminhado ao IML lá mesmo em Petrolina. Henrique José dos Santos, de 23 anos de idade, também ex-presidiário, residente na rua Luciano Mendonça, em Lagoa de Itaenga, foi assassinado com tiros de revólver na rua João Tomás, que fica no centro lá de Lagoa de Itaenga. Um só elemento cometeu o crime. Henrique, ele chegou em casa gritando que queriam matá-lo. Aí chegou até a pular o muro da residência, mas foi seguido e acabou sendo assassinado. Isso mesmo, a semana passada ele já tinha sido espancado por 3 traficantes da localidade, que inclusive chamaram ele de Caboeta. Tá aí, o Henrique José dos Santos escapou de um atentado, mas desse não. O corpo dele foi encaminhado ao IML. Adailton José de Jesus Souza, com 43 anos, e se trafegava de motocicleta quando foi emboscado e assassinado com 3 tiros na cabeça na rua Augusto Alexandre Tavares, em Vitória de Santo Antão. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Felipe José Torres Teixeira, jovem com 21 anos de idade, com problema de saúde, ele foi assassinado a golpe de facão na Avenida Doutor Alberto de Oliveira, na Vila Bentivi, em Bonito. Suspeito foi o pai dele, Severino José Teixeira, de 58 anos. Felipe estava sendo colocado em uma ambulância para ser transferido para o Hospital de Palmares, para uma outra unidade de saúde, mas ele morreu antes mesmo da remoção. De acordo com informações apuradas pela polícia, o jovem estaria tentando agredir o genitor, e daí o genitor acabou acertando golpes de facão nele, que acabou morrendo a caminho do hospital. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Água sanitária igual elimina 99,9% das bactérias, porque água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Mulher tem o carro tomado por assaltantes. Ela tinha acabado de fazer a feira do mês e estava voltando para casa quando foi abordada. Dentro do veículo também estavam 2 mulheres, a mãe dela e uma tia. E a reportagem é de Adúlcio Lucena. O crime aconteceu no bairro Novo, em Olinda. Testemunhas contaram à polícia que 2 homens armados anunciaram assalto e apontaram a arma para a cabeça da vítima, a jornalista Bárbara Lustosa, que estava na companhia da mãe e da tia. A vítima contou que os criminosos levaram o carro dela, que estava com as compras para passar o mês. Muita violência. Eu tinha acabado de fazer a feira do mês, passei na farmácia para comprar o remédio da minha tia. Quando eu saí da farmácia, que cheguei bem próximo ao carro, eu avistei esses 2 bandidos que pareciam ser catadores de reciclagem. Você não diz. Era um rapaz mais novo, magro, um pouquinho assim nessa altura, e um senhor de mais idade, com cabelo branco, crespo, encaixeadinho. E chegou, quando eu entrei dentro, a gente entrou dentro do carro, mas na hora eles puxaram a porta, foram muito rápidos e agressivos. Me puxaram pelo braço, colocaram a arma na minha cabeça. Minha tia começou a gritar, enquanto isso o outro comparsa do outro lado, tirando minha mãe e minha tia, levaram meu carro, meus 2 telefones, objeto de trabalho meu, levaram a feira do mês, meus cartões, toda a minha bolsa. Quando aconteceram isso, que eu fui pro lado da minha tia, quando eles iam sair com o carro, eles não encontraram a chave, porque por um momento minha mãe, não sei como, acho que no desespero, ela pegou a chave da minha mão quando ela viu que eu estava saindo. E aí ele voltou com mais violência ainda, apontou a arma na minha cara da minha mãe e disse, você dá ou você leva uma bala na cara. A chave ainda caiu no chão, ele pegou, com toda ignorância, pegou o cartão, que tinha um cartão que estava na minha mão ainda. O pagamento foi tudo muito rápido. Ele tomou me encarando assim, depois entraram dentro do carro e saíram. A vítima denuncia que outros assaltos semelhantes aconteceram nos últimos dias.
A suspeita é que as ações tenham sido praticadas pela mesma dupla. Em primeiro lugar, insegurança total. Eu vou ser bem sincera, a gente não vê policiamento aqui nessas ruas de Bairro Novo. E quando vê, é uma raridade. E em segundo lugar, essa dupla, ela está sendo realmente conhecida porque uma semana antes do ocorrido comigo, nessa mesma localidade, só que na frente, do outro lado da avenida, uma senhora foi assaltada e levaram o carro dela. Então essa dupla, eles estão fazendo esses assaltos, pegar carro, no mínimo para poder levar para o Ferro Velho, que são os boatos que estão passando aqui, as informações que chegam. E eles são daqui da localidade de Bairro Novo, porque muita gente diz, eu já vi esse senhor e esse rapaz, porque não é comum com catadores de reciclagem dessa forma em tal canto. Então eles estão vindo aqui direto. Por meio de nota, a Polícia Militar informa que o policiamento ostensivo no Bairro Novo, em Olinda, é realizado pelo 1º Batalhão, através de guarnições táticas que patrulham a área. A denúncia foi encaminhada ao comandante da unidade, que intensificará o patrulhamento na região. Adúcio Lucena, para o Bandeira 2. E a violência nas estradas. 4 pessoas morreram em acidentes de trânsito nas estradas de Pernambuco, começando com o idoso Alberto Lisboa da Silva, que tinha 70 anos. Ele morreu no acidente. Dirigia um caminhão, perdeu o controle, bateu numa barreira e o autocarga capotou. O acidente aconteceu na BR-232, altura do quilômetro 206, no município de Pesqueira, no agreste do estado. Alberto Lisboa da Silva, 70 anos, idoso, morreu na hora e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Vitor de Souza Rodrigues, um jovem com 22 anos de idade. Ele morava na rua Antônio Tavares, em Condado, e morreu num acidente na PS-62, na Avenida Itapirema, que fica também lá em Goiânia. Foi uma colisão que aconteceu envolvendo o carro que ele dirigia, um Fiat Palio e também um caminhão. Vitor de Souza Rodrigues foi levado para o hospital em Condado, removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Maurélio Meira de Souza, um cidadão de 50 anos, residente na rua Maria Carmelita Ramos das Mercês, no bairro São Miguel, em Arco Verde, morreu em um acidente na PE-300, em Itaíba. Ele dirigia um Fiat Uno branco, com uma carga de melancia que acabou capotando. Ele perdeu o controle, capotou, foi levado para o hospital local, o hospital de Arco Verde, lá em Itaíba, mas ele acabou morrendo. Maurélio Meira de Souza não resistiu, faleceu e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Lucas Daniel da Silva Lima, de 26 anos de idade, este morreu na PE-275 em Tuparetama. Foi um acidente de motocicleta. Ele transitava lá pela PE-275, de repente apareceu um animal na frente, foi um boi. Isso mesmo, o boi apareceu na frente, não teve como ele livrar, acabou batendo no animal, foi levado para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi também encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. É a violência no trânsito, 4 pessoas que morreram. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Preço baixo com excelente qualidade, só o Ceasa tem. Há 60 anos o Ceasa tem o melhor hortifruti e agora tem tudo o que você imaginar: supermercado, bancos, farmácias, restaurantes, lojas, lotérica, papelaria, além de carnes, peixarias e flores. Tudo isso com estacionamento, segurança, conforto e praticidade. No Ceasa você vai com o carro cheio sem esvaziar o bolso. Ceasa, há 60 anos abastecendo a vida dos pernambucanos. Fabrício Paulo da Silva, conhecido por Bi. Ele estava consumindo droga na rua São Vicente, em Bezerros, quando de repente apareceram elementos em um carro Classic prata de placa não fornecida e meteram bala nele. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Bezerros, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O corpo de Bi, Fabrício Paulo da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um rapaz que não conduzia nenhum documento de identificação morreu durante um confronto com a polícia. Isso aconteceu na praia de Carne de Vaca, em Goiânia. Segundo informações, ele e outros traficantes, elementos de uma gangue, uma facção criminosa denominada Bonde do Cangaço. Esse pessoal reagiu com a polícia foi recebida a bala, revidou, e aí este rapaz
acabou morrendo na hora. Os comparsas estão sendo procurados. A polícia conseguiu localizar no local, apreender drogas, pistola 380, revólver 38 e também uma motocicleta. Os comparsas continuam sendo procurados pela polícia. E a polícia está investigando a morte da mulher. Andréa Francisca da Silva, de 35 anos de idade, que foi assassinada a bala em casa, na rua Ramis Galvão, antiga Avenida Vera Cruz, em Vera Cruz, Camaragibe. Foram 2 homens, os caras invadiram a casa dela à procura de drogas e também pelo filho dela. Ele não estava, e daí os caras, para não perder a viagem, minha gente, teriam assassinado a doméstica Andréa Francisca da Silva. A polícia também investiga a morte de uma outra mulher, Jacilene Maria dos Santos da Mota, 38 anos. Ela foi assassinada a facadas na rua Barão de Santo Ângelo, Lumpina. Foi uma briga, ela foi apartar uma briga entre um irmão dela e um vizinho. E daí, durante essa briga aí, segundo informações, o próprio irmão teria acertado a facada nela. A Jacilene Maria dos Santos da Mota foi socorrida no Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E agora agradecendo a audiência da turma ligada com a gente aqui na Jornal. Expedito, Pai Dite, Sônia lá nos Coelhos, o comissário Claudonor, seu Nenô, e a dona Estela na 4ª etapa da Avenida Coab em Rio Doce, Olinda, e o filho do casal, Júnior Cabeção, inclusive agora com segurança, Júnior Cabeção, segurança dele é Robinho, da Rua do Jambo. O cantor Carlos César está ligado com a gente, Luciano Melo, Jerônimo no estado de São Paulo, Cláudio Brito e também Marlon César. Neném está lá no bar A Buchadinha, pertinho da Escola Clotilde Oliveira, no Sítio Grande, em Casa Amarela. Manuel Biratá da Mortuária Caminho da Paz, em frente ao HGV. Tony está lá na Guabiraba, ele, a esposa Isabela e toda a família. Na estrada de Pau de Légua, em Igaraçu, ligado com a gente o tenente Lupécio Nunes. Francisco e Brasil estão na SDS. Francisco mora no bairro do Jardim Atlântico, em Olinda. Nilson Pereira e a irmã dele, Nilma Pereira, estão no bairro da Mangueira, e também o motorista Fred. Seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual estão em Igaraçu. Zé do Sal e o amigo Biá da Rede de Supermercados em Águas Compridas, Olinda. Doutor Paulo de Tássio e também toda a nova diretoria do SEAS, e também o segurança Eziel na Policlin Recife, na Rua do Hospício, Dr. Peter Melo, que é médico cardiologista. Na Avenida Maria Helena Jordão está a rapaziada da Jordão Refrigeração, inclusive Nininho e a esposa Fernanda. Vanvan MC Guela em Santo Amaro. Saulo Holanda está em Olinda. Mary e o pessoal da ótica lá no Jangue, e também Carlos Gomes, que é contador. Chico Pé de Pano, ex-atleta do Chumba. Ele e André Marcos, ex-maqueiro do HR, mora no bairro do Arthur Lundgren. Todos estão ligados com a gente aqui na Rádio Jornal. Manuel Ramos Cruz, de 27 anos de idade, foi agredido a facadas e também golpes de gargalo de garrafa na Rua Dom Diamantino Costa, em Pau Amarelo Paulista. O suspeito, Getúlio Souza do Nascimento Cruz, de 31 anos, residente em Goiânia. Ele foi preso em flagrante, o Getúlio, e a vítima foi trazida aqui para Recife para a emergência do Hospital da Restauração. André Luiz da Silva Aires, de Albuquerque, 44 anos de idade. Este é motorista de aplicativo, mora na Rua Melco, em Ribeiro Roma, no bairro do Pino. Ele sofreu um atentado, atentado à bala, quando levava um cliente até a Rua Imperial, bem pertinho da Feira de Troca, no bairro de São José. Um elemento queria que ele parasse, ficou na frente do carro, ele não parou, e daí o cara meteu bala atingindo o para-brisa do veículo. O André Luiz da Silva prestou queixa ao pessoal da Polícia Militar do 16º Batalhão. Ana Caroline Quirino Ramos da Silva, uma jovem com 23 anos de idade, residente do loteamento Solidário em Lagoa do Carro. Ela foi agredida com golpes de gargalo de garrafa, bem pertinho da barraca de Reginaldo, lá mesmo na Solidade. A suspeita dessa tentativa de homicídio, uma outra mulher, a mãe dela, Adriana Quirino da Silva, que foi presa em flagrante. Ana Caroline foi levada para o hospital local e depois removida aqui para o Recife. Ivanildo Manuel dos Santos, de 34 anos, residente na localidade Açude Grande, Vitória de Santo Antão, foi agredido a bala lá no açude por 2 homens desconhecidos e foi socorrido na emergência do hospital local.
Manuel Moraes da Silva, um homem com 40 anos, profissão não informada, residente na rua França Júnior, no bairro de Vidópolis, em Caruaru, no agreste do estado, foi agredido a golpes de facão na travessa Marcílio Dias, no bairro São Francisco, lá em Caruaru, por uma mulher. Maria José da Conceição, de 48 anos de idade, que foi presa em flagrante. De acordo com informações, ela estava dando em cima dele. Isso, ele não gostou, foi uma confusão danada, uma briga entre os dois, e o resultado, ele levou a pior. Foi atingido com um golpe de facão na cabeça e levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA, lá no bairro do Vassoural. Homem invade restaurante em Casa Forte e furta dinheiro e equipamentos. Imagens do circuito de segurança podem ajudar a polícia nas investigações. Adúlcio Lucena. O crime aconteceu na rua Marquês de Paranaguá, no Poço da Panela, em frente à Praça de Casa Forte, na zona norte do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem pulou a grade e invadiu o estabelecimento comercial. O suspeito ficou por 40 minutos no local, tempo suficiente para deixar algumas das salas reviradas e um prejuízo com furto de dinheiro e equipamentos. Além da quantia em dinheiro, o criminoso levou tablets e celulares. Quando os funcionários chegaram para trabalhar, viram tudo revirado, como detalha um trabalhador que teve a identidade preservada. Eu achei muito interessante a calma da pessoa, né? Ele vem com a característica de muita tranquilidade, passa bastante tempo dentro do estabelecimento, né? Então ele vai com muita tranquilidade, como se tivesse uma expertise do que ele está fazendo. Então, em dois espaços, né, onde seria mais a parte administrativa, nós encontramos muitos documentos pelo chão, né, e o furto de alguns objetos da empresa. Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil está investigando o caso. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. E agora os aniversariantes de hoje, começando com Tito Quibel, conterrâneo lá da rua Maria Malha, na Macaxeira, faz parte do grupo Dinossauro da Macaxeira, comandado por Jorge Barbosa, que é o Jorge de Pitão. Os irmãos dele, Paulino, Peinha e também Cida, vão preparar um almoço especial para ele. Zé Carlos, do grupo Eternos Amigos da Macaxeira, comandado pelo rubro-negro Alexandre Viana, também está aniversariando hoje. Inclusive, é cunhado dele, Deise de Kelly Batista Júnior, que mora na rua Cardeal, em Ouro Preto, Olinda, está aniversariando. O esposo dele é Roberto Aguiar, a irmã dela é Suzana e o cunhado é o Sargento Nery, que mora no loteamento Conceição, em Pau Amarelo Paulista. Edivaldo José de Melo, este é sócio da ANSEF, cujo presidente é Edmilson Miranda e a secretária é Marlene. Gildo é atleta do time independente da Campina do Barreto. O sargento PM feminino Cibele, do BPRV, também está aniversariando. E os companheiros dela de trabalho, os sargentos, também sargentos, Romão e Júlio Souza, vão organizar uma festa para a PM Cibele. E agora aniversariante da MERP PM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Aniversariando hoje a pensionista Genice Nunes da Silva. Anderson Cleito Araújo Costa e Camila Cavalcante da Silva foram agredidos a bala na Avenida São José, no Alto José Leão, em Vitória de Santo Antão, por dois homens numa motocicleta. As vítimas foram levadas para o hospital local, de onde uma delas, o Anderson, foi removido aqui para Recife para emergência do HR. O motorista de aplicativo, mais um, Ismael Luiz da Silva, de 27 anos, residente no bairro da Matinha, em Abril Lima, foi baleado, sofreu um atentado na rua Nova Tiúma, em São Lourenço da Mata. Elementos desconhecidos meteram bala no rapaz, motorista de aplicativo Ismael Luiz da Silva, que foi socorrido na emergência do HR. Policiais militares do 19º Batalhão foram combater o tráfico de drogas na rua Piracicaba, no bairro do Ibura. 3 suspeitos conseguiram fugir por conta da escuridão lá no local Matagal, deixando para trás uma sacola mais cheinha de maconha. O material foi apreendido e encaminhado à delegacia de entorpecentes. A polícia está investigando a morte do ex-presidiário Wagner César dos Santos, um rapaz de 32 anos de idade, caramalhado. Ele morava na Avenida Malacó, no Alto Santa Isabel, em Casa Amarela, zona norte do Recife. Ele foi assassinado na tarde de antes de ontem, com 14 disparos de arma de fogo, na Avenida Malacó, no Alto Santa Isabel, pertinho da padaria Malacó. 2 homens na motocicleta cometeram o crime. De acordo com informações, Wagner César dos Santos, ele seria viciado em drogas e estaria devendo a traficantes da localidade. Rádio Jornal.
Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem morre baleado na Sucupira do Jaboatão dos Guararapes. A vítima, um jovem identificado apenas como Leandro, ele morreu baleado esta madrugada por volta das 2 horas. Em uma residência localizada na Rua dos Palmares, que fica pertinho da Quitanda do Galego e também da Assembleia de Deus, no bairro da Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes. A autoria e os motivos do crime ainda são desconhecidos. E atenção! Rapaz assassinado a tiros em Campo Society de Olinda. A vítima identificada apenas como Borel, que morava na Ponte Preta, em Olinda. Ele foi assassinado ontem por volta das 8 horas da noite, com disparos de arma de fogo no Campo Society, conhecido como Eggplay, que fica na Avenida Olinda, no bairro Santa Teresa, lá em Olinda. A vítima tinha acabado de jogar bola, estava saindo do campo, quando foi abordado por 2 elementos que desembarcaram de 2 veículos não identificados. Aí os caras meteram bala e mataram o Borel da Ponte Preta, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2 do Fato Policial Verdade continua no plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.